Bom, pessoal, vamos fazer mais alguns ajustes aqui. Eu realoquei aqui os elementos, porque nós vamos fazer os filtros aqui neste espaço em branco. Mas antes disso, nós vamos trocar aqui o nome, o título desses elementos. Apenas selecionar, vamos aqui na guia de formato e vamos em título. E esse aqui é o total de mortos. E esse outro aqui são o total de feridos. E aqui nos gráficos e mapa, nós vamos dar um destaque aqui para o título também. Então nós vamos clicar aqui no elemento do gráfico e no título nós vamos clicar aqui em background, nós vamos colocar azul e na cor da fonte nós vamos deixar em branco. E aqui nós podemos simplesmente clicar no próximo gráfico e ele já vai estar selecionado aqui no título, e nós podemos fazer a mesma coisa, azul, branco, neste outro gráfico também, background azul, a cor do texto em branco, e no mapa também, a fonte branca e background azul. Claro, aqui a gente pode editar aqui o título, eu deixei automático, né? Mas pode colocar aqui o título que vocês quiserem. Mas vamos deixar assim por enquanto. E agora nós vamos criar aqui do lado direito os nossos filtros. Então agora nós vamos aqui criar os nossos filtros. Antes vamos só alterar aqui esse gráfico, alterar aqui o tipo aqui de dados que aparece aqui. Vamos colocar para aparecer o número inteiro. Então nós vamos vir aqui em Data Color, em Data Labels, perdão, e em Display Units colocamos None. Ok. E agora nós vamos vir na opção Inserir. Vamos aqui em Formas, Shapes e vamos inserir uma linha. E essa linha é justamente para dividir aqui o nosso espaço, onde ficará aqui os nossos filtros. E essa linha nós podemos colocar aqui a cor dela, um azul mais escuro. Só vamos ver aqui qual é, colocar esse mesmo azul. E aqui nós vamos começar a colocar aqui os nossos filtros. Então o primeiro filtro vai ser o mês. Então aqui em Datatran nós vamos selecionar aqui este elemento, que é o slicer, que é justamente o filtro. Vamos selecioná-lo aqui, colocar na mesma linha e vamos aqui em data, né, no calendário aqui, e vamos pegar aqui o mês. E aqui nós vamos também deixar aqui este cabeçalho em azul. Então nós podemos, com o elemento selecionado, nós vamos aqui em Format e aqui nós vamos adicionar aqui o Slicer Header.
e nós vamos colocar o background azul e o texto em branco. Podemos aumentar um pouquinho aqui. E vamos copiar esse elemento, Ctrl C, Ctrl V. Vamos criar mais 3 cópias. E nesse segundo elemento, nós vamos colocar a região. Então, nós vamos substituir aqui por região, excluir. No terceiro elemento, nós vamos colocar o estado. Então, a gente coloca o estado e exclui a data. E aqui, no último elemento, nós vamos colocar a rodovia, que está aqui em DataTran. Então, esses são os nossos filtros. Então, em janeiro, na região norte, nós tivemos um total de 265 acidentes, 21 mortes e 327 pessoas feridas. Temos aqui as BRs, aqui, as rodovias, os estados do norte, perdão, e aqui as rodovias do norte. E aqui no mapa ele também traz aqui a região norte. E agora nós vamos fazer um botão para nós limparmos esses filtros. Então, como você pode ver, quando nós filtramos vários filtros, fazemos vários filtros, fica difícil, né, para a gente desmarcar todas aqui. Então a gente vai fazer um botão aqui para quando clicarmos ele automaticamente voltar, desabilitar todos os filtros e voltar para o estado original. Antes disso, nós vamos configurar aqui para deixar um espaçamento igual para todos esses grandes números. Então nós vamos colocar aqui, selecionar todos eles, né? Selecionar aqui os 3. É só selecionar um, apertar o Ctrl e selecionar os outros elementos. Depois que selecionamos todos eles, nós vamos aqui nessa opção de Format e vamos aqui em Align e aqui distribuir horizontalmente. Então ele vai distribuir horizontalmente, igualmente, todos os 3 elementos. Aqui não ficou muito visível, mas vamos fazer aqui. Então, Ctrl. Então veja que ele automaticamente vai alinhar todos os elementos. Antes de criarmos o botão de limpar aqui, nós vamos adicionar as imagens aqui, umas imagenzinhas aqui, uns ícones nesses grandes números. Lembrando que a parte o botão de limpar, nós temos que ser um dos últimos procedimentos, porque ele é um estado. Então ele vai gravar o estado da tela e vai voltar para o estado anterior. Então se a gente criar um botão de limpar agora e depois adicionar um outro gráfico ou qualquer outro elemento, ele não vai registrar porque ele vai gravar esse estado igual onde está neste momento. Então ele vai voltar para esse estado, para o estado anterior. Então nós temos que primeiro configurar tudo direitinho, todos os filtros, todos os elementos, e só ao final a gente criar esse botão de limpar.
Então nós vamos aqui em inserir, nós vamos inserir imagens. E aqui nós vamos voltar para a base de dados, imagens. Aqui eu tenho essas imagens. Então eu vou inserir esta aqui primeiro. Vamos inserir essa outra imagem aqui. E vamos inserir essa outra aqui. E aqui nós podemos clicar aqui na imagem, segurar o Ctrl e clicar nesse elemento. E com o botão direito nós vamos agrupar. Vamos escolher o grupo e agrupar. Que é justamente para ele agrupar aqui os elementos. Ok. Agora sim nós vamos começar a criar o botão aqui para limpar. Então nós vamos inserir aqui um botão aqui, button, e vamos inserir um botão branco, em branco, vazio. Ele vai aparecer aqui no cantinho. Nós podemos deixar ele aqui. E aqui nós vamos adicionar aqui um texto. Então com o botão selecionado, nós vamos habilitar a opção Button Text e vamos escrever aqui limpar. Vamos colocar aqui branco e nós vamos desabilitar aqui o plano de fundo aqui, né, que nós temos que o background. Nós vamos desabilitar, vamos aumentar um pouquinho aqui o tamanho. Ok. Vamos tirar também aqui, vamos desabilitar essas linhas em volta aqui. Então, para desativar essas linhas, essa linha aqui, nós podemos selecionar aqui e clicar nessa opção Outline. Então veja que agora ele ficou só com um nome. Então agora nós realmente vamos fazer o procedimento, né, a configuração para a gente limpar os filtros. Então nós vamos vir aqui na opção View. E aqui nós vamos clicar aqui nessa opção Bookmarks. E aqui nós vamos adicionar um estado. Então o que está acontecendo aqui? Quando eu clicar em adicionar, este item que eu adicionei, ele é esse estado, essa tela gravada aqui. Então é exatamente do jeito que está, esses gráficos. Então você tem que prestar muita atenção para não ter nenhum filtro selecionado, nem nada do tipo. Você vai gravar esse estado com a página totalmente limpa, e quando você tiver marcado filtrado algo ou configurado filtrado a página, você vai clicar nesse estado e ele vai voltar para esse estado anterior. Então você tem que observar para não ter nada marcado aqui nesses filtros. Então simplesmente vamos adicionar aqui, podemos renomear aqui para limpar. E ok, podemos fechar.
E agora sim, nós podemos vincular aqui a esse botão. Então nós vamos clicar no botão, vamos adicionar aqui o Action, vamos habilitar e aqui nós vamos procurar aqui o Bookmark, a opção Bookmark. E aqui nós vamos escolher o botão que nós acabamos de criar. E OK. Simplesmente isso. E agora nós podemos aqui selecionar vários filtros. E agora nós podemos clicar em limpar e ele vai voltar para o estado original. Então, se vocês perceberem, eu cliquei em limpar e não aconteceu nada. Por quê? Porque nós estamos na parte de edição. Então, aqui, se eu der um clique dessa forma, eu vou simplesmente selecionar o botão. Então, aqui, se você parar o mouse um pouquinho, ele vai ter uma mensagem aqui pedindo para você apertar o Ctrl e clicar. Então, nós vamos segurar o Ctrl e vamos clicar no botão. E veja que ele voltou para o estado original. Aquela hora que nós gravamos a tela, quando nós adicionamos aquele limpar lá do Bookmark, nós gravamos aquele estado original e agora nós voltamos para esse estado. Então por isso que nós temos que configurar direitinho a página para não prestar atenção, para não ter nenhum filtro selecionado, nem nada do tipo. E aqui nós podemos renomear a página para acidentes. E aqui você pode fazer qualquer uma outra seleção. E podemos voltar aqui novamente.